Olá, boa noite. Está no ar o ND Especial Porto. Durante toda essa semana, você acompanhou os principais assuntos que envolvem o maior porto da América Latina. ND Especial Porto. Oferecimento. Transbrasa, soluções de qualidade em comércio exterior. Praticagem de São Paulo, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil. E DP World, criando o futuro agora. E para finalizar essa série especial, a gente conversa hoje sobre praticagem e acidentes no porto. Sobre esse assunto, eu recebo o presidente da Praticagem de Santos, Nilson Ferreira dos Santos. Boa noite, Nilson, bem-vindo. Boa noite, Roberta. A gente que agradece poder participar do seu programa. Conversamos também com o advogado especialista em seguro marítimo, Paulo Henrique Cremonese. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite, presidente Nilson. Boa noite, telespectador. Bom, já que um dos assuntos de hoje é praticagem, eu gostaria de começar explicando para as pessoas o que é a praticagem. Mais fácil explicar o que é o profissional prático, né? O prático, no mundo inteiro, é um profissional tecnicamente qualificado para conduzir as embarcações no momento que ela precisa desse auxílio, quando ela entra em águas restritas, que são os portos, né? Como eu falei, no mundo inteiro é assim, no Brasil não é diferente. E basicamente é isso, ele dá uma assessoria ao comandante, às tripulações dos navios para conduzir as embarcações com segurança na entrada do navio ao porto até a sua atracação e vice-versa, quando o navio termina a sua operação, desatraca e sai, prossegue viagem com segurança. É uma assessoria na navegação da embarcação na entrada e saída dos portos. Hoje as principais dificuldades que um prático enfrenta? Nossa, demais, a lista é grande. O programa ia ser curto. Olha, em primeiro lugar, eu acho que é a própria vida do prático que está num risco iminente no translado dele dentro da sua embarcação e o navio. As pessoas não sabem, mas o prático adentra o navio, ele sobe no navio, embarca efetivamente no navio, guarnece o navio junto com o comandante na ponte de comando e troca lá as informações. Então existe esse translado, uma lancha especial para esse transporte, leva o prático até o navio, no caso de Santos, fora da barra, e existe esse momento desse translado, entre essa passagem da lancha para o navio. Tem vídeos na internet que dá para entender isso daí, sobe numa escada específica para aquilo. Esse é um momento de risco pessoal maior. Agora, os riscos envolvidos com a profissão em relação a acidentes, essas coisas, o dia a dia está toda hora lá, mas nós somos especialistas em evitar isso. Nossa função lá é mitigar os riscos. Bom, no ano passado, a gente teve uma intercorrência com um navio logo em Pantanal, onde cerca de 45 containers caíram no mar, né? O que exatamente aconteceu? Dá para a gente já saber, depois de tanto tempo? Sim, Roberta. Ano passado, a gente, inclusive, teve a oportunidade de gravar juntos um programa a respeito disso. E naquela oportunidade, eu fiz algumas ponderações. Hoje eu trago algumas certezas. A Capitania dos Portos concluiu o inquérito naval e apontou de forma taxativa a responsabilidade do transportador marítimo. Eu falo transportador marítimo porque existem 3 armadores envolvidos naquela situação. Então, o transportador marítimo é uma expressão genérica, mas que em verdade traduz 3 empresas especializadas em transportes de cargas. E afastou de vez aquilo que eu, por intuição, pela experiência profissional, já havia inferido, a alegação de fortuidade, embora houvesse naquela oportunidade uma condição adversa de navegação, era uma condição perfeitamente previsível e, portanto, irresistível, conhecida pelo comandante do navio. Só para a gente lembrar um pouco para os nossos telespectadores, Cremonese, o que aconteceu? Era uma época que estava prevista uma ressaca? Isso, né? Uma ressaca, uma adversidade climática, de fato, mas previsível. Todos os comandantes de navios que se encontravam no Porto de Santos sabiam que ia acontecer. O login houve por bem da sequência, a navegação saiu de um cais para outro, né, e ele correu um risco desnecessário. E tudo indica, aí eu me reservo só porque existem ações em curso, né, até por delicadeza aos advogados das partes contrárias, são 3, como eu falei, 3 empresas envolvidas, mas tudo indica que houve uma falha operacional. Em virtude disso, os contêineres caíram no mar. Já existem, como eu disse, algumas ações
no Poder Judiciário do Estado de São Paulo, aqui em Santos, negociações em estágio avançado. Então, eu acredito que até o final do ano, pelo menos a parte relativa às cargas, o meu escritório, eu e meus sócios defendemos as seguradoras das cargas envolvidas nesse sinistro. Então, nós acreditamos que até o final do ano tenhamos um quadro aí positivo e um cenário de acordos. Espero, né? Pelo menos isso. Ou seja, essas cargas todas que caíram no mar, elas estão cobertas pelo seguro? Quase todas. Algumas não. Existem empresários ainda, importadores ou exportadores, que por uma questão econômica ou estratégica, eles optam por correr riscos sem a ancoragem de um contrato de seguro. Então, quando isso ocorre, esses importadores e exportadores também procuram, normalmente eles navegam, com perdão do trocadilho, junto com as seguradoras, aproveitando o know-how. Então, nós defendemos quase todas as seguradoras com interesses, no caso do Login Pantanal, e mais alguns importadores e exportadores que também tinham cargas a bordo do navio. Agora, Nilson, nesse episódio em si, a gente falou que uma das funções do prático é facilitar a entrada desses navios, né, a navegação. Nesse evento em si, a praticagem não teve nenhum envolvimento? Não, o navio já tinha saído do Porto de Santos, efetivamente. Ele foi para o que a gente chama para Barra, que é fora da zona de praticagem legalmente constituída. E ali ele estava aguardando uma nova atracação num outro terminal. Isso é comum nessa indústria de shipping, né, de transporte marítimo. E, como o Paulo falou, houve eu chamo de infortúnio, que o infortúnio foi ter entrado aquela ressaca naquele dia e aconteceu o que aconteceu. Mas estava fora da zona de praticagem, o prático já tinha feito o trabalho dele, foi até muitas horas depois que veio acontecer isso, foi na madrugada. Esse percurso todo, ele acaba envolvendo muitas autoridades, né? Como é que fica essa questão da segurança no mar, né? Dá para dizer de quem é a responsabilidade? A responsabilidade pelo controle administrativo, podemos dizer assim, cabe à Marinha do Brasil, né, aos militares. Mas todo mundo tem interesse, né? Quando se fala de um transporte marítimo, se fala daquilo que impulsiona a economia global, né, os protagonistas, eles devem, por mais que existam interesses contrapostos em vários momentos, eles devem caminhar juntos, de mãos dadas. Eu, por exemplo, aqui, não que o presidente precise disso, mas eu dou um testemunho. Eu sou um advogado especializado em demandar contra transportadores marítimos, rodoviários e aéreos. Já demandei contra quase todas as empresas transportadoras de peso do mundo, tanto no Brasil como fora. Nunca, em toda a minha vida profissional, salvo numa única oportunidade que não logrou êxito, sou obrigado a dizer, nunca demandei contra a praticagem. Então, eu posso dar esse testemunho até de quem tem naturalmente uma propensão a demandar contra os transportadores e poderia, num dado momento, ter algum interesse conflitante contra a praticagem. Eu dou um testemunho. O grau de acerto, vamos assim dizer, dos práticos é elevadíssimo, né? Em 20 anos de vida profissional, uma só ação, e mesmo assim ela não foi bem sucedida contra a praticagem. Isso mostra, eu dou esse testemunho fiel, que a praticagem, muitas vezes as pessoas falam sobre o que não sabem, né? Então, reclamam do custo, falam disso, falam daquilo, mas não existe almoço de graça e não existe um serviço bem prestado que não tenha uma custo, boa, né? uma justa remuneração. O serviço prestado pela praticagem em todo o mundo, especialmente de Santos, é lastreado pela excelência. É um serviço muito bem prestado, com profissionais qualificados. É dificílimo passar no concurso da praticagem, né? Eu tenho um amigo que era oficial da Marinha Mercante, ficou 3 anos estudando para passar no concurso da praticagem. Tem um outro pai de um amigo meu, já é um prático veterano, já está em fase aí final da sua brilhante carreira. São profissionais extremamente qualificados, que correm riscos, né, e prestam um serviço que é imprescindível, né? A minimização do que eu chamo de coeficiente de probabilidade de sinistro, né? Os práticos fazem isso. Okay, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o Porto de Santos. Nós voltamos em instantes. Até já.
O ND Especial Porto está de volta. O nosso assunto de hoje é praticagem. A gente conversa com o presidente da Praticagem de Santos, Nilson Ferreira dos Santos, e com o advogado especialista em seguro marítimo, Paulo Henrique Cremonese. Bom, a gente vai explicar, falamos da questão do acidente do Login Pantanal e do que isso acabou ocasionando no porto. O Porto de Santos é um porto de difícil navegação? Ele é um porto de difícil navegação, é um porto muito sinuoso, aproveitou-se um acidente geográfico para fazer um porto, né, naturalmente. Isso aí sempre foi no mundo inteiro, foi assim, né? Hoje em dia, mais modernamente, estão procurando fazer portos como nos aeroportos, procuram uma área específica favorável para aquela construção. Mas antigamente o Porto de Santos não fugiu disso, foi construído em cima de um acidente geográfico, que é o estuário de Santos, e por ser muito sinuoso, estreito, hoje nem tão raso como antes, é um porto difícil de navegação, requer cuidados especiais e o aumento do tamanho das embarcações está fazendo com que isso daí aumente mais ainda essa dificuldade, né? A gente tem exatamente isso hoje, né? Os navios eles estão sendo cada vez maiores, precisam dessa questão do calado, que é algo que precisa ser revisto no nosso porto, e em contraponto, os práticos também precisam se adequar à nova realidade do mercado, né? Roberta, isso é uma realidade, como eu estava falando, a geografia do porto ela não muda, né? Você pode até aprofundar um pouco mais através de dragagens, de trabalhos especiais, só que a largura dele não tem como mudar. Ambas as margens são construídas, você não muda mais isso. E os navios estão crescendo, existe uma demanda mundial de ganhar economia de escala no transporte marítimo, só se ganha isso aumentando o tamanho do navio, colocando mais carga, você reduz os custos, teoricamente, os custos, né? E o crescimento dos navios ele acaba afetando todo mundo está nessa área, não só a praticagem que tem que se adaptar, se especializar, a gente faz isso com bastante afinco, a gente treina todos os profissionais, a gente tem programas de treinamento específicos para isso, para o aumento dos navios, para estar sempre atualizado a respeito das novas tecnologias, das dificuldades que esses navios maiores trazem e vão trazer ainda, né? Então a gente está sempre se especializando, fazendo cursos no exterior e no Brasil. A carga de um trabalho de um prático, ela é diferenciada em quê? Carga de trabalho, a carga de trabalho no prático, ela está no limite entre a fadiga e não ficar muito tempo afastado da atividade. Porque é uma atividade que requer um dia a dia, né? Você tem que estar sempre praticando aquilo para ficar sempre atualizado e cada dia mais, digamos, expert no assunto, né? Se você fazer uma comparação boba, mas tem um cirurgião cardíaco que faz uma cirurgia por mês, é diferente de um cirurgião cardíaco que faz uma por semana, vai acabar fazendo 4 por mês ou até mais, né? Então, quanto mais mão na massa, melhor para a gente. Então, nossa carga de trabalho também não pode trabalhar tanto a ponto de ter problemas de fadiga. Agora, Cremonese, você tocou num ponto de que até, inclusive, enalteceu o trabalho da praticagem, porque, de certa forma, um bom trabalho, ele ajuda também na questão do seguro, é isso? Ajuda. Existe algo chamado cálculo atuarial. O que é isso? Uma seguradora, quando vai precificar, colocar um valor no seguro, ela leva em consideração todos os elementos variantes e as possibilidades de sinistros, os riscos. Então, o fato de, por exemplo, uma carga ser direcionada ao Porto de Santos e o fato de contar com uma praticagem obrigatória faz com que a seguradora se sinta mais segura no sentido de que a possibilidade de um sinistro na área portuária, que é sempre uma área delicada, seja infinitamente menor do que num porto onde a praticagem existe, mas não é obrigatória, né? E de repente fica à mercê do transportador marítimo escolher ou não. Então isso é levado em consideração. Para que o telespectador entenda, vou usar uma outra ilustração. Ao contrário do que as pessoas fazem piadas e brincam por aí, né, as mulheres causam infinitamente menos sinistros automobilísticos do que os homens. Eu concordo. Elas são melhores motoristas. Então o automóvel, o seguro direcionado para a mulher, tem um valor, um prêmio menor do que para um homem, principalmente na faixa dos 18 aos 35 anos, quando o sujeito pensa que o carro é algo mais, né, tem um complexo de piloto, de Nelson Piquet, Ayrton Senna. Então, a chance dele causar um sinistro de grande impacto é maior do que uma mulher. Então, por isso, o valor
para a mulher é um pouco menor do que o do homem. O fato de uma carga ser direcionada ao Porto de Santos, que conta com um excelente serviço de praticagem, faz com que a seguradora leve isso em consideração na hora de fixar o valor, né, do prêmio do seguro de transporte. Não só, mas também isso. Agora, Nilson, para ter essa qualidade que o Cremonese está falando, a capacitação dos práticos ela tem que ser algo a ser investido corriqueiramente. Desde o ingresso do profissional, no começo da carreira dele, ele já passa por um processo de estágio que é longo, chega a 1 ano e meio só acompanhando manobras, executando outras tantas, para aprender a profissão na prática, né? Estou fazendo a redundância com a... E depois, como profissional, constantemente a gente está fazendo cursos, atualizações. Hoje mesmo nós estamos passando por um programa nosso, nós estamos treinando todos os profissionais nos Estados Unidos, especificamente para, digamos assim, o futuro da próxima geração dos navios no segmento de containers, que são navios de 366 metros de comprimento, com capacidade para 14 mil containers. Para você ter uma ideia, hoje o máximo no Porto de Santos, os navios maiores carregam uma média de 10 mil containers. A gente vai aumentar 40% o volume de carga, em número de containers, mas um detalhe importante é que o peso de carga mesmo vai aumentar em mais de 50%, e isso traz um risco muito maior para a nossa atividade. Você colocar esse volume, esse peso maior de carga dentro do canal que a gente tem aqui requer uma expertise muito grande, a gente tem que estar sempre estudando, como eu acabei de falar, hoje estamos passando por um processo, eu estive em abril agora nesse curso, uma semana, a cada semana tem 4 colegas nossos lá treinando, especificamente para esses navios maiores. Você acha que o Porto de Santos vai estar pronto para receber esse tipo de carga quando? Do ponto de vista da praticagem, hoje. Do ponto de vista das autoridades, que elas que realmente vão fomentar a vinda desses navios para o Porto de Santos especificamente, talvez precise de algumas outras coisas. Do ponto de vista da praticagem, da manobrabilidade dos navios, um detalhezinho ou outro, mas não é impeditivo. O navio está apto a frequentar o Porto de Santos. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o Porto de Santos. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND Especial Porto está de volta e o nosso assunto de hoje é praticagem. A gente conversa com o presidente da Praticagem de Santos, Nilson Ferreira dos Santos, e com o advogado especialista em seguro marítimo, Paulo Henrique Cremonese. Dá para a gente falar em acidentes com práticos? Qual o índice de acidentes no Porto de Santos? Índice eu não tenho, mas é comum acontecer de um prático cair na água naquela situação que eu estava contando anteriormente sobre a passagem dele entre a lancha e a embarcação. Isso aí acontece, vamos dizer, uma vez por ano acontece aqui no Porto de Santos. No mundo, recentemente, teve até casos fatais, teve um caso fatal em Portugal, inclusive. Nessa troca de embarcação. Nessa troca de embarcação. Porque ele realmente precisa subir na embarcação. Precisa subir na embarcação. Você sai de a lancha, uma lancha específica para aquele trabalho, nos leva até alto mar, o navio vai se aproximando sozinho, pelas mãos do comandante, e nós passamos dessa lancha para o navio através de uma escada própria para isso. Parece até uma coisa rudimentar, mas ainda é o meio mais seguro para se fazer. Mas às vezes nessa passagem pode acontecer, a escada, já vi a escada partir. A pessoa segurou naquela escada, ela é feita de cordas, né? Vou falar um linguajar menos técnico, ela é feita de cordas, e a escada partiu e o colega foi para a água junto com toda aquela estrutura. Em lugares onde o mar é muito mais revolto, onde o acesso ao navio é mais prejudicado, e os países também são um pouco mais desenvolvidos, há o translado de helicóptero. E não existe seguro nesse caso não existe seguro, para o prático, não tem o que fazer. É uma profissão de elevadíssimo risco, mais um motivo pelo qual eu defendo a excelência do serviço que é prestado. Eu volto a insistir, eu uso essa expressão, eu dou um testemunho absolutamente imparcial, fiel, no sentido de a praticagem. Nós vivemos um país em que estamos tão machucados, né, com tantos problemas, alguns endêmicos, outros orgânicos, muitos aí que doem bastante, mas o Porto de Santos, bem ou mal, cumpre a sua missão, é importantíssimo para a economia do Brasil, não envergonha o brasileiro,
Evidentemente que ele está um pouco aquém de outros portos, como o de Hamburgo, né, que é um sinônimo de excelência, alguns portos da Ásia, mas ele é bom. E a praticagem brasileira, principalmente aqui em Santos, é sem dúvida uma das melhores do mundo, né? O nosso porto não tem um mar tão difícil quanto de outras regiões do mundo, mas é um porto complicado, como o presidente falou. E eu conheço bem isso desde pequeno, né? Eu sei o mérito dessa profissão, dessa classe. O Paulo tem razão. O Porto de Santos é muito importante para o Brasil. Por aqui passa 30%. Agora, dá para tornar esse porto mais competitivo? Olha, ele já é um porto competitivo. Para o mercado da América do Sul, ele é um porto competitivo. O Paulo tem razão, ele não se compara a portos de países mais desenvolvidos que o Brasil, mas eu costumo até brincar, ele é a nossa mini Roterdã aqui, sabe? Qual da importância econômica que ele tem? 30% do PIB brasileiro entra e sai por esse porto. É muita coisa. É um volume de dinheiro extremamente grande, né? Competitividade, em relação aos portos adjacentes, ele já é competitivo. Ele pode melhorar a produtividade dele, é isso que você deve buscar, né? Eu acho que buscam até, tanto os transportadores, os terminais, a autoridade portuária, faz o trabalho que realmente precisa ser feito. Não é fácil, sabe, mas agora, é feito assim. Outro ponto em relação à praticagem, Nilson, segundo a página da Secretaria Nacional dos Portos, hoje há 400 práticos no Brasil. Esse número você considera baixo? Não, ele está no ideal, mas é um pouco mais do que isso. Eu não vou contestar o número, pelo amor de Deus, mas está em torno disso, mas é o suficiente. O número de práticos é estabelecido em função da demanda da necessidade. Se o porto aumenta o número de manobras, vai precisar de mais profissionais para poder não acontecer aquilo que eu falei. Tanto o profissional não trabalhar demais, como também não ficar muito afastado da atividade para perder a qualificação. Então, essa demanda é que faz isso. Então, esse número está adequado. O Porto de Santos, pelo menos, está adequado. No estado de São Paulo está adequado. Como é que é feita a regulação dos preços da praticagem? Olha, preço de praticagem é um acordo bilateral, sabe? O armador que paga, né, a gente tem que justificar isso, não é o terminal, não é o dono da carga, não é nada. O armador é que paga a praticagem porque é ele que interessa por conta do que o Paulo falou, que a carga dele, que o navio dele seja manobrado com segurança, né? Para que o risco dele seja bem baixo e ele não tenha esses prejuízos que eventualmente podem acontecer. Então, é um acordo bilateral, a gente negocia os preços, ok, vamos em frente. Então, ok. Nilson Cremonese, muito obrigada pela participação de vocês. Deu para entender um pouquinho melhor do que faz um prático. Muito obrigada. Obrigado, Roberto. Nilson. A gente agradece, né, Paulo? Muito obrigado, prazer também. Tá bom. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.